12, versículo 8. Vamos ler numa só voz aí. Romanos 12, versículo 8. O dom espiritual de liderança ou presidir. Romanos 12, 8. Leiamos. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então este é o nosso dom de hoje aí, irmãos. O que preside com diligência. Romanos 12, 8. O dom espiritual de liderança ou presidir. Irmãos, o possuidor deste dom, ele é motivado por Deus, capacitado por Deus, orientado pelo Espírito Santo, a receber uma visão, um alvo, um propósito. Visão aqui não é no sentido de revelação, mas um objetivo para um grupo da igreja ou para a igreja, e Deus o capacita para ele levar esse grupo até esse alvo, até esse propósito. Então o dom de liderança é aquela pessoa que recebe um propósito, uma visão de Deus e leva um grupo a alcançar aquele propósito. Este é o dom de liderança, de presidir. Então ele estabelece alvos a serem alcançados para a glória de Deus e leva as pessoas a alcançar esse alvo. Ele motiva, ele mobiliza os irmãos a trabalhar unidos, voluntariamente, harmoniosamente, até alcançar aquele alvo. Então este é o dom de liderança ou de presidir, que é diferente do dom de serviço. O dom de serviço, ele vê uma tarefa, então ele se vira, vai lá e faz aquela tarefa. Muitas vezes o dom de serviço acaba virando líder de alguma área, mas o dom de serviço, ele quer resolver tarefas. O dom de liderar, ele quer juntar pessoas para alcançar um alvo, um propósito, um objetivo, uma visão. Então a palavra no grego, nós vamos ver ela aí, é essa palavra aqui, quer ver? Está muito longe, né? Essa é a palavra no grego. Alguém arrisca? Mariana. Proistamenos, Proistamenos. O que significa isso? Seria, essa palavra, ficar em pé diante de alguém, ir adiante, liderar. Liderar. Ok? Liderar, presidir, dirigir, orientar, conduzir, é o significado dessa palavra no dicionário. Então, proistamenos é uma palavra grega aí, significa ficar em pé diante de alguém, ir adiante de alguém, liderar alguém, presidir alguém, dirigir alguém, orientar alguém, guiar alguém. Então esse é o dom de liderança ou de presidir. Envolve a tarefa em si de estar à frente de um grupo, cuidar do grupo, proteger o grupo e levar o grupo a alcançar um alvo. Dom de liderança. Alguém lembra na Bíblia alguém com esse dom? O exemplo bíblico deste dom. Davi, quem mais? Quer ver? Vamos pegar aqui, Abra aí, Ismael, se você puder, Atos 15, versículo 13 e 14. A Jéssica, abre aí, Jéssica. Josué 1, 2. Maria do Carmo, abre aí, Atos 15, 7. Pelo menos esse. Olha, o livro de Juízes inteiro são líderes. O livro de Juízes são líderes. Jefité, Sansão, Gideão, todos eles ali eram líderes, pessoas que se colocavam à frente de outros
para guiá-los, conduzi-los a alcançar um propósito. Mas no Novo Testamento também tem alguns aí, que destacaram maravilhosamente. Atos 15, versículo 13 e 14. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Isso, Tiago. Havia ali uma confusão. Tiago, ele assume a frente, orienta o povo, direciona o povo e ajuda ali, né, tomando a liderança do povo. Josué 1:2. Josué 1:2. Moisés, meu servo, desponte agora, passa-se Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso. Então aí ele fala assim, Moisés é morto, dispõe-te agora, pega esse povo, passa esse povo, atravessa o Jordão, leva ele para a terra prometida. Josué foi um dos maiores líderes da Bíblia, né? Bastante destacado. Um outro exemplo aí que nós temos aí é Atos 15, 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Isso, então aí o apóstolo Pedro começou um grande debate ali na igreja, uma discussão muito grande. Aí o apóstolo Pedro assumiu a liderança. Irmãos, todos vocês sabem, Deus escolheu a mim para ir para os gentios, guiar a missão aos gentios. Então, irmãos, está aí alguns exemplos. Tiago virou líder do colégio apostólico após a morte de Jesus. Pedro, que virou líder da missão aos gentios, né, depois que Jesus foi. Josué, que liderou o povo à terra prometida. O livro de Juízes está cheio de líderes, que seriam, né, Jefté, Gideão, e eles pegavam ali um problema difícil, uniam o povo, conduziam o povo, realizava o propósito de Deus, ok? Então, tem um outro muito importante aqui. Deus é o nosso grande líder. Deus é o nosso grande líder. Na Bíblia inteira nos mostra quando o povo estava no deserto, quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, quando foi atravessar o Jordão, Deus sempre indo à frente, guiando, orientando, cuidando e protegendo. Então Deus é o maior líder de todos. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 8. Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Vou guiá-lo e orientá-lo. Então Deus é o maior exemplo de líder que nós temos. Ele vai adiante, ele guia, ele orienta, ele anda com o povo, ele cuida do povo e leva o povo até alcançar um objetivo. Ok? Então nós vamos ver agora algumas características dos líderes. Primeiro, assume a responsabilidade de liderar o grupo quando não há líder. Então, primeiro, assume a liderança. Assume a liderança. Assume a liderança. Então, se tem um grupo ali, está precisando fazer alguma coisa, está sem liderança, ele vai lá, assume, reúne, direciona, orienta. Segundo, atrai outras pessoas que aceitam espontaneamente a sua liderança. Outra característica desse dom: atrai outras pessoas. Atrai outras pessoas. Nesse caso aí, Davi foi esse grande líder, né? Davi, diz a Bíblia, que vinha gente de todo lado para unir-se a Davi. Outra característica do dom de liderança: importa-se com os liderados, cuidando
sustentando, protegendo, preocupação. E aí é uma diferença do dom de serviço. O dom de serviço, ele quer realizar uma tarefa, quer resolver aquele problema. O dom de liderança, ele tem um alvo, mas ele vai junto com as pessoas, cuidando, protegendo, orientando. Então, importa-se com as pessoas. Importa-se com pessoas. Outra característica aqui do dom, olha, é uma pessoa de visão ampla e a longo prazo. O dom de liderança, ele vê lá na frente, ele vê no futuro. Então, o dom de liderança, e às vezes, ele é até mal compreendido, porque ele tem uma visão a longo prazo. Ele tem um alvo, ele tem que cuidar do grupo, tem que proteger o grupo e levar esse grupo lá naquele alvo. Então, às vezes, ele toma atitudes aqui, mas pensando lá na frente. Outra característica do dom de liderança: almeja manter a harmonia no grupo para atingir seu alvo, seus propósitos. Então, tem que ter harmonia, manter a harmonia no grupo. Porque se o grupo não tiver união, não tiver harmonia, vai fracassar. Então ele tenta manter a harmonia no grupo. Outra característica aqui: delega responsabilidade a outros que se sentem valorizados. O dom de serviço é muito parecido porque ele tem iniciativa igual o líder. Mas o dom de serviço não delega responsabilidade, ele vai e faz. O dom de liderança delega responsabilidades. Outra característica: criatividade para solucionar problemas de grupos. Então, às vezes tem um grupo ali, está meio perdido, tem algum problema, o líder ele consegue resolver rápido. Rapidinho ele resolve o problema. O nosso alvo é lá, vamos resolver isso aqui. Então, criatividade para resolver problemas de pessoas, de grupo. Criatividade. Mais uma característica: capacidade de tomar decisões rapidamente. É o que eu estava falando, né? Às vezes o grupo está ali discutindo, brigando, aquela confusão, perder o foco. O dom de liderança tem capacidade de chegar, resolver e redirecionar as pessoas. Capacidade de tomar decisões. Capacidade de decidir. Penúltimo, coragem de enfrentar riscos. Os grandes líderes não têm medo do futuro, têm coragem de tomar decisões, coragem de incentivar o povo, coragem de enfrentar riscos. E o último, liderar não é apontar o caminho. Liderar é dizer: venham comigo. O que é isso? Ele vai adiante. Ele chama o grupo, mas ele é o primeiro que vai. Então, vai adiante. Ele delega a responsabilidade, mas ele vai adiante. Ele lidera pela palavra e pelo exemplo. Então, irmãos, essas são características do dom de liderança. É uma pessoa que assume a liderança quando o negócio está sem liderança, atrai outras pessoas, importa-se com os liderados,
né? Tem uma visão ampla e a longo prazo, criatividade para resolver problemas de pessoas, de grupos, almeja manter a harmonia, delegar responsabilidade, capacidade de tomar decisões, coragem, e ele vai adiante das pessoas. Então essa frase aqui resume tudo, ó. Liderar não é apontar o caminho, liderar é dizer: venham comigo. E aí, irmãos, então 3 concepções errôneas ou mal entendido que as pessoas podem ter com relação ao líder. Então essas são as características. Então o primeiro mal entendido que pode acontecer: alguém que não tem o dom de liderança olha para ele e fala assim, quer aparecer. Por quê? Porque as pessoas vão achar que ele está querendo aparecer. Por causa da iniciativa? Porque ele tem iniciativa demais, né? E ele está sempre à frente de um grupo. Então, quem não tem o dom de liderança, olha para ele que está sempre à frente de um grupo, assim, ele está querendo aparecer, né? Ele aceita a liderança muito rápida e assume toda a liderança de todo o grupo que está sem liderança. Outro mal entendido pode acontecer: comodista. Por quê? Alguns que estão de fora, não têm o dom de liderança, pode olhar e falar assim: olha, ele é comodista. Porque vai delegando responsabilidade. Lembra de Davi, os valentes de Davi? Tinha gente para fazer tudo no grupo. Eu acho fantástico. Tinha gente até para carregar as armas de Davi. Então tinha gente para tudo no grupo, para fazer todas as coisas. Qualquer função, Davi vai dando tarefa para todo mundo. Quem está de fora olha para o líder fazendo isso, delegando responsabilidade, delegando as tarefas, aí fala: ele é preguiçoso, ele é comodista. Gente, mal entendido é uma coisa, ainda mais em grupo, né? Por isso que grupos de pessoas são complicados. Olha outro mal entendido que pode acontecer: orgulhoso. Por quê? Porque as pessoas podem achar que ele é orgulhoso. Todos os dons têm esse risco aqui, de orgulho espiritual, todos. Mas aqui é o mal entendido, pode falar. Orgulho de si. As pessoas olham para ele e pode cair nesse mal entendido ainda, e também isso vai ser um erro, depois nós vamos ver, né? Porque ele toma iniciativa demais. Então ele vê um grupo ali, o grupo acabou de formar, não tem líder, ele já toma iniciativa. E às vezes pode ter alguém que tem um cargo para fazer aquilo, mas ele toma iniciativa. Aí as pessoas estão de fora e falam: olha, orgulhoso. Então, querer aparecer, porque ele aceita a liderança rápida, comodista, porque ele delega tarefas demais, orgulhoso, porque ele toma iniciativa o tempo todo. Beleza? Então agora nós vamos aqui, ó. Erros, riscos e perigos. Todo dom tem algum perigo, algum risco. O dom é uma bênção de Deus, mas se a gente não tomar cuidado, a gente corre o perigo de errar em algum ponto. Então, primeiro, cooperar somente enquanto lidera. A pessoa que tem o dom de liderar, às vezes ele cai nesse erro aqui, ó. Cooperar somente enquanto lidera. Então veja bem, enquanto lidera. Às vezes ele não tem o cargo, outro foi eleito, o presidente ou o líder ali, então ele fala assim: então não vou fazer mais nada nesse negócio. Entenderam? Então pensa aí na UPA ou na SAF. Então a pessoa tem o dom de liderança, não foi eleito presidente. Aí tem o dom de liderança. Tem o dom de liderança e fala assim: então não vou fazer mais nada. Então é um erro, porque ele tem o dom, ele tem que exercer o dom, mesmo que ele não tenha o cargo. Outra coisa, orgulho, que a Mariana falou, orgulho de si, orgulho por fazer as coisas sem depender de Deus.
Então ele tem o dom e ele começa a ficar orgulhoso de verdade. Pode ser um mal entendido, mas pode ser um pecado. Orgulho. Todo dom tem esse perigo aqui, ó. A pessoa começar a ficar orgulhosa. Por quê? Porque ele tem o dom, ele destaca mais. E aí as outras pessoas que não têm o dom, né, olha para ele, pode achar isso e ele pode cair nisso de verdade, de orgulho. O que é o orgulho? Não preciso de Deus, eu já sei fazer. Aí começa a fazer as coisas do jeito dele. Então começa, eu sou bom demais, eu já sei, eu sabia que ia dar certo. Orgulho. Outro erro aqui, o perigo que ele pode cair: não ligar para o sentimento dos outros. Insensível. 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 Então, ele está ali liderando o grupo tem um alvo, mas cada pessoa tem a sua individualidade. Às vezes a pessoa está com um problema em casa, às vezes um problema no trabalho, às vezes um problema financeiro. Então, cada pessoa do grupo tem a sua individualidade. E ele quer levar o grupo para aquele alvo. Então, ele corre esse risco aqui, ó, insensível. Ele está tão preocupado em chegar no seu alvo que ele esquece de olhar o sentimento individual de cada um. Para ele só interessa o alvo, tem que levar esse grupo para lá. E esquece da individualidade de cada um. Outra aqui, olha, manipular pessoas que não aceitam a sua liderança. Então ele está ali no grupo, aí tem pessoas que começam a discordar dele. Aí o outro perigo que ele corre é começar a manipular. Gente, manipulação não é de Deus. Manipulação. Então, se tem alguém que discorda, vai conversar, vai trocar ideias, vai levar argumentos, mas aí ele quer tanto levar o grupo para aquele alvo que ele começa a manipular aqueles que são contra ele. Outro perigo: virar ídolo do grupo e tomar o lugar do alvo e do objetivo. Já viu essas igrejas que tem ministério fulano de tal? Então, o alvo dele é levar as pessoas a ter comunhão com Deus. Mas aí ele vira o líder e sai tão bem que ele vira um ídolo, né? As pessoas deixam de olhar para o alvo, começam a olhar para o líder. O líder torna-se o alvo, perdeu o propósito. E aí ele vira um ídolo. O nosso alvo é o céu. Virar ídolo do grupo. Tem um exemplo muito bom de Davi sobre isso. Lembra quando Davi estava na caverna de Adulão? Aí ele fala assim: quem me dera beber água das fontes não sei o quê. Aí o pessoal gostava tanto dele que pegaram, parece que 2 ou 3 pessoas saíram com risco de vida, passou no meio do acampamento inimigo e foi buscar água para Davi. Davi disse: não, está errado. O seu sacrifício não pode ser para mim, tem que ser para o Senhor. E Davi não bebe a água. Assim, como eu vou beber uma água que colocou risco de vida, a sua vida em risco? Não vou beber. Muito interessante aquele texto. Davi não deixou eles idolatrar Davi. Outra aqui, olha: liderar na sua própria força, confiar demais em si mesmo. Coloca aí, autoconfiança, ou exagero, né? Autoconfiança. Tem outra aqui: autoconfiança exagerada, né? Outro erro aqui, o perigo: lançar alvos difíceis demais. Às vezes ele está voando, está cheio de ideias, cheio de plano, tem capacidade, mas o grupo não está pronto. E aí ele coloca alvos difíceis demais. E aí o grupo sofre. Ele tem que trabalhar dobrado.
Mas aí o grupo sofre, né? Alvos difíceis. A gente vê muito isso, irmãos, em construção de igreja. Já viu, Marica? Quando quer construir uma igreja, às vezes o pastor está doido querendo construir a igreja, coloca um alvo muito difícil para a igreja e começa a sacrificar a igreja, começa a apertar a igreja, tirar dinheiro da igreja, né? E ele está tão desesperado para aquele alvo de construir a igreja que sacrifica e vira um peso para a igreja. Eu já vi muitos casos que o pastor aperta tanto, ele constrói a igreja, mas as pessoas saem da igreja. Já vi muito isso acontecer. Ele fica tão obcecado com o alvo que ele perde o grupo. Infelizmente. O último, olha. Esse aqui, irmãos, todo dom também corre esse risco aqui, olha. Todo dom vai correr esse risco. Na verdade, vocês percebem que os riscos são muito parecidos para todos os dons. Estresse. O que é isso? Esgotamento, cansaço, solidão, luta espiritual. Então, todo dom, a pessoa tem que vigiar, vai ter essa luta espiritual. Seja o dom que for. O dom de oração tem essa luta, mas os outros dons também tem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, não quer nada dando certo. E aí a pessoa começa a fazer as coisas na carne, começa a exagerar demais, alvos difíceis demais, e aí ele vai se esgotando, vai estressando, cansado, aí o grupo começa a afastar, aí ele fica sozinho, solidão, e o problema vai piorando. Então, tem que vigiar. Independente de qual seja o seu dom, você tem que vigiar, para não cair no perigo do orgulho, para não cair no perigo do estresse. Ok? Então, irmãos, guarda isso aqui, olha. O líder cristão é um servo que não procura status. A sua autoridade provém da sua espiritualidade. E se ele perder a espiritualidade, também perde a autoridade. Então, a base do líder cristão é diferente. É diferente. Abra aí Mateus 20, versículo 26, Mateus 15, 14, 16. Abra essa Bíblia aí. Mateus 20, versículo 26, 27. Eu vou abrir Mateus 15, Mateus 5, 14 ao 16. Mateus 20, versículo 26, 27. Eu vou ler aqui, Mateus 5, 14, 16. Vocês vão ler Mateus 20, versículo 26 e 27. Podem ler juntos. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que Possível. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Percebeu? Não é assim entre vós. Quem quiser ser o maior, no reino de Deus é invertido. Quem quiser ser o maior, tem que ser o que serve mais. Então, irmãos, cada cristão, mesmo não tendo dom espiritual de liderar, de presidir, tem essa responsabilidade. Como pai, o pai tem que liderar a família, a mãe tem que liderar a família, o irmão mais velho tem que liderar o irmão mais novo. No trabalho, na escola tem grupos que precisam de liderança. No trabalho tem grupos que precisam de liderança. Todas as áreas da vida precisam de liderança. Faz sentido para vocês? E aí olha o que diz Mateus 5, olha, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, irmãos, nós vamos ler 2 versículos para a gente fechar. Então, eu quero que vocês abrem Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. E eu vou ler João 13, 12. Hebreus 13, 17, abre aí. Então, isso aqui é uma palavra para os líderes, né? Para os líderes. Jesus falando, João 13, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ok? Jesus deu exemplo para nós. Assim como Jesus, sendo Mestre e Senhor, se humilhou para servir, todo líder tem que ter isso na cabeça. O maior é o que serve mais. O presidente da sociedade é o que serve mais. Então, quanto maior o cargo, maior o serviço. Ok? E o último texto, Hebreus 13, versículo 17. Podem ler. Aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Irmãos, presta atenção nisso. Olha, todo mundo precisa ser liderado. Olha o que diz a palavra: obedecei aos vossos guias, sede submissos. Muita gente não gosta de obedecer, de submeter. Aí vai assim, pois eles velam por vossa alma. Os nossos guias espirituais, pastores, líderes, presidentes, velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O pastor, o líder, ele deve servir como Jesus. Maior cargo, maior serviço. Mas os liderados têm que ser submissos, obedientes, andar junto, porque o pastor, o líder, vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus. É muito ruim, não é o nosso caso aqui, quando um pastor está numa igreja gemendo, que a igreja não quer andar junto. É muito ruim, ok? Então, irmãos, fica isso para nós. O líder cristão é um servo que não procura status. Sua autoridade provém de sua espiritualidade, e se ele perder a espiritualidade, também perde a autoridade. Amém? Então esse é o estudo de hoje. Até o próximo estudo.